A paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Eli Borges. Espero que vocês estejam gozando a mais perfeita paz do Senhor. Hoje eu trago para vocês um vídeo aqui do Davi Neto, onde ele fala que não houve opiniões, de membros, né? E eu quero perguntar para vocês se vocês concordam com isso. Mas para você dar a sua opinião, você tem que ouvir o vídeo todo, tá bom? Fique até o final, deixe aí a sua opinião. Você concorda que um líder da igreja não pode se importar com as opiniões dos membros da igreja? Você concorda com isso? Ou você concorda que um líder, né, como ele vai ser o presidente da igreja, o futuro presidente da igreja Deus é Amor, ele tem que ouvir sim a opiniões dos membros? O que você acha? Então deixa aí a sua opinião. Você não deixou o like ainda? Então deixa o seu like. Você não é inscrito aqui no canal? Então se inscreva neste canal para você estar nas minhas orações de todos os dias. Eu quero que você venha fazer parte dessa família para mim estar orando por você. A equipe aqui do canal Eli Borges Oficial está orando por você e Deus nosso Pai te abençoando. Então se inscreva aí, tá bom? Então vamos pro vídeo onde o Davi Neto fala sobre o missionário Davi Miranda e sobre algumas mudanças que tem que ter, né, na igreja, tá bom? Onde ele fala também sobre o Regenere e fala que não houve opiniões. Então você fica até o final e deixa aí a sua opinião. Você vai gostar. Tava um frio absurdo, falei, não, eu preciso me batizar. Tava uns 12 graus, a gente faz nossos batismos na represa ali no Bororé. Em muitos aspectos, você tem uma voz, você tem relevância, mas as pessoas não imaginam a pressão, né, que eu já usei uma analogia que falava assim que os sapatos do Davi Miranda são muito grandes para serem preenchidos, né, porque ele foi um cara muito diferente de grandes homens de Deus, tá? Você diferencia ele de grandes outros líderes de igreja, porque ele tinha um dom espiritual muito forte e muito marcante, né? Tem gente que tem dons espirituais muito bons e tal, só que não são tão marcantes quanto uma pessoa orar e levantar 50 paralíticos. Uhum. Você vê, eu recentemente entrevistei um irmão da nossa igreja chamado Josué, que morreu e ressuscitou na nossa igreja. Olha isso. Então, assim... Aí olha, né, eu acho que tem aquelas imagens, né, das bengalas, das cadeiras. A gente tem um memorial hoje lá na sede mundial. E tem essa foto e tantas outras coisas que traz a memória, a vida que meu avô viveu e aquilo que Deus fez através da vida dele. Então, tem muito ônus também, né? Sim. Tem muita expectativa, muita pressão. Então, as pessoas esperam que você seja o Davi Miranda, né? Eu já até brinquei uma vez que se eu quisesse simplesmente exposição ou apoio ou ganhar a opinião pública, era muito fácil. Eu colocaria o jaleco branco e pregaria o que ele pregou e seguiria a linha dele e, cara, tava tudo certo. Uhum. Mas esse meu processo de conhecer Jesus, ele mudou completamente, de verdade, né? Eu sempre falo que nós, como cristãos, somos chamados a viver Romanos 12:2, né? Uhum. Sejam transformados pela renovação da mente. Foi exatamente isso que eu vivi quando eu conheci Jesus. Porque isso não descarta o grande homem de Deus que meu avô foi, o legado que ele nos deixou. Ele fala que foi legado, né? Legado, para mim, é só empresas. Que o pai deixa a empresa para o filho. Agora, a igreja tem legado? Isso aí eu não vi na Bíblia, não está na Bíblia. Porque a igreja é de Jesus Cristo, não passa para outra pessoa. Que Jesus é o dono da igreja, né? Ele é o cabeça, então como que vai passar o legado para outra pessoa? Mas ele está falando que tem legado, então eles tratam a igreja como uma empresa, a família Miranda. Mas todo legado, ele vem com coisas boas e coisas que precisam melhorar. Uhum. E Deus me trouxe um incômodo muito grande quanto às questões que nós precisamos melhorar. A gente estava falando aqui nos bastidores do ônus e do bônus que a gente tem de fazer parte de uma instituição religiosa grande, como uma Deus de Amor, como a Internacional da Graça, que tudo isso é uma cultura, né? E toda cultura que é feita por homens vai ter suas... Agora ele fala que o evangelho que é pregado ali é uma cultura. Olha só. Então, como é que fica o povo, né? O povo está seguindo uma cultura de homens. Ele quer mudar a igreja que é pentecostal para uma igreja liberal. Aí já é tipo impossível fazer isso. Com 1 milhão de membros, mais ou menos, todos pentecostais e vão virar liberais, igual a igreja da Batista da Lagoinha. Suas peculiaridades, suas questões que não necessariamente é aquilo que Jesus representa. Jesus ele foi um revolucionário. Né? Foi mesmo. Ele foi um cara... Ele quebrou todos os paradigmas. E então, hoje,
Agora ele usa o argumento, a falácia, né, do que Jesus era revolucionário. Como muitos pastores liberais usam esse argumento, falando que Jesus era revolucionário, mas não tem na Bíblia isso, falando que Jesus era revolucionário. Tanto é que Jesus ele seguiu a lei de Moisés. Ele foi circuncidado há 8 dias, ele cumpria a lei de Moisés, então ele não revolucionou. Ele trouxe, né, a mesma palavra de Deus, que era pregada no Antigo Testamento. Só que os fariseus e escribas não entendiam, não conseguiram entender. Então ele trouxe, né, para o espiritual. Mas ele não fez uma revolução. Ser parte da família Miranda e neto do Davi Miranda tem ônus e bônus também. Né? Você tem expectativas gigantes sobre eu. Só que eu sou um cara muito convicto naquilo que eu ouço de Deus. Né? Tem uma coisa que me rege, é a voz de Deus. Eu não ouço opinião pública. Eu ouço, assim, de saber o que estão falando, porque isso é importante, você não ser um alienado. Olha aí como vocês estão vendo. Ó, ele é um líder, né? E ele falou que não houve, né, opinião do povo. Quer dizer, então é tipo assim, uma ditadura, né? Que está na igreja. Porque os membros não têm voz ativa, não pode falar nada. Porque ele não ouve a voz do povo, de ninguém. Para vocês verem como que que funciona a igreja. A igreja é tipo de uma ditadura. Os membros da Deus e Amor não têm voz ativa, não votam em nada. Eles vão fazendo as coisas do jeito que eles querem, não pedem para o povo orar a favor, não pedem opinião dos membros. Não falam nada, não dão satisfação de nada, se vão comprar, vender, quebrar, nada. Eles vão fazendo, e agora o Davi Neto faz essa declaração, que ele não ouve opinião das pessoas. Vai. Só que não é isso que rege as decisões da minha vida. Então, hoje, quando eu olho para essa questão de ser neto dele, de ser um líder e tudo mais da Igreja de Deus e Amor, é claro que eu quero, da melhor forma possível, fazer o meu papel como líder, conduzir o povo a Jesus, mas essa é a minha principal preocupação. Não é porque eu sou neto do Davi Miranda que eu faço o que eu faço. Eu acho que isso, obviamente, facilita muita coisa, abre portas, com certeza. Seria até ingênuo de eu ter de botão, né? Você tá parecendo um painel de controle. Algo que, as questões aí pra dormir, nessa época eu dormia muito bem, né? Então eu nunca acordava de madrugada, nada, só que por algum motivo, eu acredito que o próprio Deus, eu acordei esse dia. Aí que na minha opinião, eu vejo que o Davi Neto não é do ramo. Ele não é do ramo de liderar uma igreja, ficar lá com aqueles problemas de igreja fácil que o Davi Miranda passava. Porque não é para qualquer um. Né? Porque a pessoa vai ter problema ali, que vai ter que resolver todos os dias, que não é fácil, é tipo uma empresa. Eu acho que para mim ele não é desse tipo de pessoa que quer uma vida desse tipo aí. Ele não quer levar uma vida igual do Davi Miranda, que ficava só na igreja, com aquela preocupação. Então ele quer viver a vida, né? Porque ele já nasceu rico, milionário. Então, para que ficar lá atrás disso? Com um monte de preocupação, para quê? Se eu fosse ele, eu saía fora disso daí, ia viver a vida, porque ele já tem dinheiro, já não precisa nem trabalhar se quiser. Madrugada, vai. 4 da manhã, e o quarto dele estava escuro. Ele, para não me acordar, deixou a luz apagada. A janela do quarto dele estava aberta, então como estava tudo escuro, a luz da lua iluminava o quarto. Ele estava de joelhos, de braços erguidos, como ele fazia mesmo nas fotos que a gente vê. Ele sempre orou com os braços erguidos, né, porque era a fé dele. E, cara, aquilo me marcou. Eu falei, caraca, meu avô é esse cara de oração. Não que eu não soubesse disso, eu já tinha ouvido falar disso. Só que você vê aquilo, aquela cena, se eu fechar o olho aqui agora, eu consigo ver a cena que eu vi. Isso foi em 99, 2000, mais ou menos, há 20 e poucos anos atrás. Isso foi muito marcante. Então, isso falou diretamente com o meu processo de novo nascimento, né, em 2013. Aliás, a gente está até fazendo uma preparação espiritual agora para um evento que a gente vai fazer no Rio, agora em dezembro, que o tema do evento foi o primeiro versículo que me marcou na Bíblia. Sabe quando a gente lê um versículo que a gente já conhece, mas aquilo é revelado pra gente? Sim. Quando Deus dá um destaque. Deus dá um destaque, sabe, que fala, até falei ele recentemente pra nossa galera lá do Regenere, que fala, se você falhar na sua vida de oração, você vai falhar em todas as outras áreas da sua vida cristã. Então, a vida de intimidade dele é o principal legado que ele nos deixa. Eu sempre falo que, como todo legado tem coisas boas e ruins, na nossa cultura de igreja, da Igreja de Deus e Amor, o principal aspecto positivo é uma cultura que ora, cultura que busca. E hoje em dia a gente vê igrejas que avançaram muito, evoluíram, que têm impactado a sociedade, uma coisa que nós precisamos retomar, porque a Igreja de Deus e Amor já foi muito mais relevante, especialmente no século passado, né? Bom, isso daí é claro, né? Porque o Davi Miranda, ele colocou a igreja
em oração, dava oportunidade para os irmãos orarem, porque você chegava lá e tinha aquela parte de oração, isso daí sim, isso daí é verdade. Mas podia orar muito, podia sempre estar ali aberto para oração, vigílias, muita vigília. Né? É uma cultura que tem isso de bom, uma cultura que ora, que tem temor a Deus, que busca, que... De novo ele fala de cultura, mas ele insiste nesse negócio de cultura, quer dizer, se é cultura, você não precisa fazer. Né? Então não precisa orar, porque se oração é cultura não salva ninguém, não resolve nada na vida da pessoa, né? Eu posso ter várias culturas, então a cultura pode ser mudada. Então, não está na Bíblia isso. Hoje em dia, a nova geração, né, de uma forma genérica falando, tem deixado isso em segundo plano e, cara, não tem como. Agora ele fala de nova geração. Onde ele viu na Bíblia isso, de nova geração, que está na Bíblia. Que você tem que pregar para a nova geração. Fala que você tem que pregar a toda criatura, né? Que Jesus disse, e de pregar a toda criatura, a quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas ele insiste que tem negócio de geração, como assim? Nasce pessoa de toda hora. Toda hora está nascendo pessoas. E tem pessoas de todas as idades, de 15 anos, 10, 20, 30, 40. O evangelho é pregado para todas as idades. Jesus ele não separava jovem de criança, nada. Quando tentaram impedir, os discípulos tentaram impedir das criancinhas chegarem até Jesus, Jesus repreendeu eles e disse, deixai vir a mim os pequeninos. Então ele pregava para toda a classe de pessoas. Não tem esse negócio de jovem, não, de adulto, de idoso. Isso aí é preconceito, sabia? Porque se tem uma coisa que nós vamos conquistar aqui na Terra é pelo poder de Deus. Então a nossa cultura ela é baseada no poder de Deus. E aí a gente tem outros aspectos que nós estamos evoluindo, avançando, conhecimento bíblico, conhecimento das escrituras, né, uma educação bíblica melhor e tudo mais. Estrutura de ministério, a gente tem investido muito nisso, né? Eu estou na igreja há mais de 10 anos, na parte administrativa, a gente já tem crescido demais. Mas um legado que ele nos deixou, certamente, é a sua intimidade com Deus. A segunda experiência foi esse meu processo em 2013, assim que eu me batizei, e ele me chamou uma semana depois para traduzi-lo no rádio. De 2013 a 2015, foi meu primeiro chamado ministerial, a primeira coisa que eu fiz ministerialmente falando. Eu tive o privilégio e a honra de caminhar ao lado do meu avô. Então, muita gente que me critica nunca fez nada ao lado dele, ministerialmente falando, só que eu tive esse privilégio, né? E foi o próprio Deus que me permitiu isso, porque Deus sabia quando ele seria recolhido, né? Em 2015. Então, esses 1 ano e meio, quase 2, que eu traduzi ele, foi muito em cima do que você falou de conhecer meu avô pessoalmente, para depois conhecê-lo como um grande homem de fé. Porque a maioria das pessoas não conheceram o Davi Miranda, pessoa. Né? O avô, o pai da minha mãe, o avô carinhoso que ele era. Eu lembro que ele me dava bombom escondido antes da janta. Ele era muito carinhoso. Né? Me dava dinheiro para comprar lanche no Mac, enfim. Como todo bom avô, né? Agora você como pai, né? Tem um avô